Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando nos evangelhos, estamos no Evangelho de Lucas e o capítulo de hoje é o capítulo 8. Eu quero ler com você os versículos 14 e 15. Esses versículos é o finalzinho ali da explicação de Jesus a respeito da parábola do semeador. Aí ele vai falar sobre o significado das sementes, né? A semente que caiu à beira do caminho, a semente que caiu entre as pedras, a semente que caiu entre os espinhos e a semente que caiu em boa terra. Os versículos que eu vou ler com você são a explicação a respeito da semente que caiu entre os espinhos e da semente que caiu em boa terra. Está escrito assim, versículos 14 e 15. As que caíram entre espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com um coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto, com perseverança. Mas olha que interessante, né? Jesus explicando ali a parábola do semeador, a semente é a palavra de Deus. E aí eu separei essas duas características, né? Essas duas situações diferentes aí. Não vou falar hoje sobre a semente que caiu à beira do caminho e nem a que caiu entre as pedras, mas quero falar com você sobre essa que cai entre os espinhos. A palavra diz que são aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas ao seguirem o seu caminho, ou seja, ao invés de seguirem o caminho da palavra, elas continuam seguindo pelo seu próprio caminho. Eles são sufocados por três coisas: pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida. Por causa disso, eles não amadurecem. Amados, quantas e quantas vezes nós ouvimos a palavra de Deus e ao invés de seguirmos a palavra, nós continuamos seguindo o nosso caminho. E aí somos sufocados, seja pelas preocupações, seja pelas riquezas, pelo amor ao dinheiro, querer conquistar, conquistar e conquistar, ou seja, pelos prazeres dessa vida. E aí qual que é o resultado? Pessoas que não amadurecem. Talvez seja por isso que nós tenhamos tantos e tantos cristãos imaturos. Por quê? Porque não retém a palavra de Deus. Como é o caso no versículo 15 que nós lemos, daquela semente que caiu em boa terra. São os que com um bom coração, com um coração generoso, ouvem a palavra e a retêm, ou seja, pegam a palavra e deixam essa palavra bem guardada no seu coração, na sua mente. Essas pessoas dão fruto com perseverança. Eu acho interessante essa palavra aqui, com perseverança. Ou seja, muitas vezes os frutos não são vistos 2 dias depois, mas é com perseverança, quando perseveramos em ouvir a palavra, com o nosso coração rendido a ela, retendo as verdades da palavra, nos agarrando às verdades da palavra, confiando plenamente nas verdades da palavra, os frutos virão e se tornarão visíveis. Mas eu quero encorajar você a ter esse coração, a ter esse posicionamento, um coração generoso, rendido ao Senhor, que ouve a palavra, retém essa palavra, guarda, se agarra a essa palavra com perseverança, perseverando na palavra dia após dia. E então você verá os frutos dessa palavra, os frutos da vida de Cristo que foi depositada em você. Se nós apenas ouvirmos a palavra, mas continuarmos no mesmo caminho que seguimos, sendo sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres desta vida, nós jamais vamos amadurecer, continuaremos crentes imaturos. É mais ou menos o que estava acontecendo com a igreja de Corinto, quando o apóstolo Paulo fala para eles: olha, eu queria falar a vocês como pessoas espirituais, ou seja, como pessoas maduras.
mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais, vocês ainda são crianças, vocês ainda são imaturos. Vocês ouvem, é como se o apóstolo Paulo estivesse falando isso. Ouvem a palavra, mas não retêm a palavra. Continuam seguindo o seu próprio caminho, continuam seguindo a sua própria maneira de viver. Amados, que eu e você possamos ouvir a palavra e nos render à verdade da palavra. Que eu e você possamos ouvir a palavra de Deus e guardar e reter e nos agarrar a essa palavra. Sabe, amados, isso é no nosso dia a dia, nas coisas que muitas vezes nós negligenciamos, achamos que são pequenas, mas não são, e nós precisamos nos agarrar à palavra de Deus. Sabe, amados, nós vivemos num mundo que vai de mal a pior, e nós sabemos disso, e quando estudamos as Escrituras vemos que quanto mais se aproxima a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, o mundo ficará cada vez pior. As estruturas mentais do mundo são totalmente demoníacas. A forma de governo do mundo é terrível. A forma de atuação no mundo é terrível. Nós vemos cada vez mais o mal prevalecendo. Nós vemos a imoralidade, a maldade, cada vez mais se alastrando de uma forma que nós não conseguimos muitas vezes nem explicar. Amados, se nós continuarmos no nosso caminho como se nós vivêssemos e pertencêssemos, não vivêssemos porque ainda vivemos aqui nesse mundo, mas como se nós pertencêssemos a ele, nós seremos sufocados pelas preocupações, pelas riquezas, pelos prazeres dessa vida e não vamos amadurecer em Cristo Jesus. Agora, se nós deixarmos esse caminho natural e entrarmos no caminho de Cristo Jesus, que é totalmente espiritual, sobrenatural, precisamos entender que o caminho de Cristo é sobrenatural. Muitas vezes os nossos olhos naturais não enxergam as coisas que Cristo Jesus nos ensina e nos guia. Os nossos olhos naturais não enxergam, mas nós precisamos seguir pelo caminho do Espírito, seguir pelo caminho de Cristo Jesus, reter a palavra de Deus. E aí sim, quando perseveramos nisso, perseveramos na verdade, veremos os bons frutos dessa palavra, os bons frutos dessa vida fluindo em nós e através de nós. E precisamos aprender a viver assim. Quando as tentações batem, por exemplo, à nossa porta, nós precisamos aprender a lidar com isso. Muitas pessoas ficam desesperadas. Muitas pessoas começam, ai meu Deus, eu não sou cristão, o que está acontecendo comigo? Por que eu estou vivendo isso e aquilo? Abre a tua boca, começa a entrar em concordância com o que a palavra de Deus diz a seu respeito. Ei, o pecado não me dominará, porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. Começa a concordar com a palavra, isso está lá em Romanos, no capítulo 6, versículo 14. Começa a declarar, eu sou a justiça de Deus em Cristo Jesus, 2 Coríntios 5, 21. Sabe, amados, nós precisamos nos alinhar, aprender a viver, e a vida com Cristo é uma vida sobrenatural, não é uma vida meramente natural. Quando as dificuldades vêm, quando as provações vêm, quando as circunstâncias difíceis vêm, muitas vezes nós desanimamos, entramos em depressão, como se o nosso fim estivesse ali. Não, amados, precisamos nos levantar em ousadia, em autoridade, porque estamos em Cristo. Porque eu estou em Cristo, eu atravessarei o que for preciso atravessar. Eu não temerei mal algum, porque o Senhor está em mim. Porque Deus é por mim. Quem será contra mim? Eu vencerei tudo o que vier a mim. Eu atravessarei o que for preciso atravessar. Sabe, amados, nós precisamos aprender a viver a vida do Espírito. Precisamos aprender a viver, a reter essa palavra, a guardar a palavra de Deus em nosso coração. Muitas vezes nós vivemos como se pertencêssemos a esse mundo aqui, não pertencemos a esse mundo. E aí, se vivermos assim, seremos sufocados e nunca amadureceremos. Seremos sempre crianças, pessoas imaturas, crentes carnais. Não é esse o objetivo. O intuito de Deus para nós é que nós amadureçamos, que nós demos bons frutos, que nós sejamos pessoas maduras. Eu encorajo você
a reter a palavra de Deus, a se agarrar a ela quando as circunstâncias difíceis vierem, quando os desafios surgirem. Alinhe a tua mente e o teu coração à palavra de Deus. Algumas pessoas dizem, isso é positivismo, Catiane. Não é positivismo, não. É se alinhar com o que a palavra de Deus diz. Se eu estou enfrentando uma tentação, eu não cairei, porque eu não serei dominada pelo pecado, porque o pecado não me dominará, porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. O Senhor é fiel para me manter em pé, segura. É meditar na verdade. Agora, se nós não meditamos na verdade, nós não conhecemos a verdade, né? Os versículos que eu acabei de citar para você estão lá em Romanos 6,14, em 2 Tessalonicenses 3,3. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para poder reagir às situações que vêm em nossa vida. Como que nós reagimos? Com a palavra de Deus. Assim como Jesus venceu Satanás no deserto, por meio da palavra, é assim que nós vencemos as situações difíceis que enfrentamos. Por isso, precisamos receber a palavra com o coração aberto, rendido, ouvir essa palavra, reter essa palavra. Então, sim, daremos frutos e seremos pessoas maduras. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela tua palavra. Obrigada porque a tua palavra é viva, poderosa, eficaz. A tua palavra atua em nós, nos transforma, nos capacita, nos dá vida. Como Jesus falou, as minhas palavras são espírito e vida. Assim são as suas palavras, Senhor, para nós, espírito e vida. Na sua palavra nós encontramos vida. Pai, eu oro pela vida dos meus irmãos, para que eles não vivam como se eles fossem pessoas meramente naturais, sendo sufocados pela preocupação, pelo amor ao dinheiro, pelos prazeres desta vida, continuando apenas crentes imaturos. Não, Pai, eu oro para que eles sejam, de fato, homens e mulheres maduros em Cristo Jesus, que ouvem a Tua palavra, retêm a Tua palavra e dão bons frutos, Senhor. Eu oro para que os meus irmãos sejam fortalecidos com a força do Seu poder, que eles sejam capacitados pelo Teu Espírito Santo e ensinados por Ti a viverem para a Sua glória, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.